Então, continuando, eu falei do sensorial como a primeira etapa do desenvolvimento cognitivo começar, e a partir do sensorial a gente tem algumas funções cognitivas que podem se desenvolver de uma forma conjunta, o que seria o ideal em termos de equilíbrio, se a gente puder falar dessa maneira, né? Mas que também pode acontecer de que algumas funções se desenvolvam e outras não necessariamente, né? Isso nessa perspectiva da neurociência, do Pinker, da neurociência defendida pelos evolucionistas, e é importante a gente categorizar isso dentro da ótica, né? De ciência maior que se encontra, que o pensamento que está envolto desta neurociência cognitiva do Pinker, assim como Damasio e outros, ela é uma tendência evolucionista, ela tem uma tendência evolucionista. Isso significa o quê? Que há uma adaptação dos seres vivos diante de condições e de desenvolvimento que os seres vivos, no caso nós, os seres humanos, fazemos, né? Inclusive criando tecnologia para que a gente consiga se adaptar a novas situações, a novos contextos, e porque temos um penso, né? Temos uma mente desenvolvida e, portanto, somos capazes, né, de sobreviver em ambientes inóspitos, porque temos uma consciência que se eleva, né, diante de outros seres vivos. Então, fazendo assim uma breve fala aqui sobre o Darwin, né, sobre o evolucionismo darwinista, que tem a ver, sim, com as bases, né, da neurociência cognitiva do Pinker. Bom, não só dele, né? Diante disso, que funções cognitivas seriam essas? Eu falo muito sobre isso, e como a gente aqui está numa fala muito rápida, eu vou acabar repetindo muito do que eu já falei muitas vezes em termos de palestras, mas só porque eu não sei se todo mundo conhece. E as funções cognitivas, as que eu me refiro, são a memória, são a percepção, a imaginação, a ilusão. E essas funções, elas são funções fundamentais para que a gente consiga exercer a plasticidade que os nossos cérebros possuem, diante desse conjunto todo que o ser humano não é? Então, considerando aqui não somente o cérebro, mas considerando o cérebro do ponto de vista da consciência que a gente está abordando. E quando eu me refiro a essas funções cognitivas, o cuidado que a gente precisa ter é justamente entender que, como tem uma amplitude muito grande nisso, não dá para simplesmente eu transformar a aprendizagem de um determinado conteúdo ou conhecimento, como eu citei para vocês aqui a física quântica, em uma única função cognitiva. Quer dizer, eu não posso chegar numa sala de aula e simplesmente pedir para os meus alunos memorizarem sobre determinado evento, determinado fenômeno, para que ele possa aprender, né? Porque o meu aluno possa aprender alguma coisa, porque isso seria reduzir tudo que a gente conversou até aqui, tanto em termos sensoriais quanto em termos cognitivos, a uma única função, que é a memória. Então, só para vocês entenderem por que eu citei essas funções cognitivas aqui. E aí, vejam o seguinte, tanto Pinker, quanto o Damasio, quanto Dawkins, quanto Maturana, e aí a gente pode entrar em outros autores que não necessariamente discutem as neurociências, mas que estão diante de perspectivas de desenvolvimento da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, que temos várias dessas funções. Quer dizer, a memória é uma, a percepção é uma outra função fundamental, porque a percepção ela é um nível depois da sensação, e que seria a sensação mais instintiva, quando eu percebo o que eu estou de fato sentindo, ouvindo ou degustando. Quando eu começo a perceber sobre isso, eu desenvolvo uma certa cognição sobre essa sensação. Essa certa cognição vem a ser uma coisa que a gente chama de percepção, e quando eu consigo decifrar isso no meio em que eu vivo, na cultura em que eu estou, e inclusive numa outra cultura, que aí é um pulo do gato de amplitude realmente, eu tenho uma representação sobre isso. Quer dizer, isso é um caminho cognitivo de nível superior do ponto de vista, né, do Sapiens Sapiens, aqui falando então nesse conjunto todo. Vocês vejam, eu estou trazendo muita informação muito rapidamente, são várias teorias que estão por detrás disso tudo, né? Mas é só para
a gente conseguir realmente ser efetivo nessa fala. Enfim, então essas funções cognitivas vão chegar em N. A gente tem a imaginação, não é? E eu trouxe também a ilusão. E aí eu queria mostrar para vocês mais dois livros aqui, só para poder ilustrar melhor o porquê que é tão importante para a aprendizagem e principalmente da aprendizagem para o pensamento, que é uma evolução da própria aprendizagem, que é quando eu tenho um poder de decisão sobre o que eu quero realmente aprender, né? Eu trago para vocês aqui a arte e vou trazer o impressionismo, porque eu, por exemplo, sou apaixonada por Monet, mas não necessariamente só o Monet. Trazer o impressionismo como uma perspectiva de aprendizagem aonde o nosso cérebro precisa rever os conceitos com os quais ele está acostumado a visualizar e aí aquele borrado ou aquela perspectiva não tão nítida, aquela perspectiva que não é expressionista, ela mostra, então eu preciso entender que aquilo também é uma forma de compreender o mundo e de ver de uma outra perspectiva. Isso, né, só a gente brincar com o impressionismo traz um desenvolvimento sináptico interessante, porque eu formo uma outra rede, muitas vezes, para uma aprendizagem que eu já conhecia de um jeito. E agora é uma outra rede para aquele mesmo fenômeno, quer dizer, eu amplio. O cérebro é binário, significa que ele vê de um jeito ou ele vê de outro. Então, para eu fazer essa coisa acontecer, eu preciso mostrar para ele que, bom, olha, embora você, cérebro, veja de um jeito ou de outro, eu consigo te mostrar que tem outra perspectiva ali. Embora você fique pensando que tem só um jeito e que naquela casinha, naquela rede sináptica, só tem aquelas condições. E aí eu mostro, não, tem outras. Ó, eu posso pensar que o verde não é necessariamente verde. Verde pode ser azul esverdeado. Verde pode ser lilás azulado, né? Verde pode ser amarelo laranjado e um azul misturado. Quer dizer, tudo isso pode ser um espectro de verde. E nisso eu vou ampliando e vou ficando com um arcabouço enorme sináptico e, portanto, de possibilidades. Essas possibilidades que são as minhas grandes possibilidades de pensamento, né? Eu passo a tomar a decisão aqui sobre qual verde eu quero, né? Qual é o verde que eu quero usar? Qual é o verde que eu posso criar? Qual é o verde que me faz mais feliz? E onde eu posso encontrar esse verde? Então, essas coisas todas, né? Elas são realmente o que um desenvolvimento de neuroplasticidade pode nos trazer. É a gente explorar ao máximo as nossas condições neurais, as nossas condições sensoriais, as nossas condições perceptivas, de memória, de imaginação, de ilusão, de abstração, que eu ainda nem comentei, e nisso a gente evoluir. A outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês é esse livro aqui, Masters of Deception. Na verdade, eu estou falando de ilusão de ótica. Tem algumas correntes da arte, por exemplo, neste caso, né, que difundem muito a relevância da ilusão de ótica do ponto de vista, e aí da ciência, do ponto de vista da amplitude da abstração. Quer dizer, eu quando vejo aquilo que é uma ilusão de ótica, e aí aqui tem várias imagens, vocês vão lembrar muito das imagens duais, né, os dualismos, enfim, essa imagem, por exemplo, aqui, que é do Esker, né, e o Esker é um dos masters, né, da decepção, que no caso é da ilusão, tá, na tradução, e onde a gente vê assim possibilidades aqui de peixes e de aves indo para um lado e indo para o outro. Como isso é possível? Esse dualismo, ele traz para o cérebro humano e, portanto, para todo o espectro nosso, né, e aí eu não vou misturar agora aqui, falar de espiritualidade, mas seria essa coisa que está além do cérebro, mas que sou eu, né? E que a gente pode até definir como mente, como espírito, como alma, como corpo, como uma coisa toda que sou o eu. Esse eu não quero definir aqui como sendo só um corpo, nem sendo só um cérebro, né? E aqui nem estou trazendo o Popper no meio, mas enfim, vamos seguir com relação a isso.
de que eu tenho a condição de enxergar o que não é linear. Ou seja, de enxergar aquilo que pode ser para um lado e pode ser para o outro. Vocês viram lá, os peixes estão indo, mas as aves também estão indo. Estão indo para um lado e estão indo para o outro lado. Quer dizer, é tudo tão simultâneo, o cérebro sendo binário, ele não acredita. Ele não precisa acreditar, ele precisa enxergar aquilo e visualizar que há essa possibilidade, independentemente da crença que ele tem. E isso é a probabilística. Esta já é uma possibilidade quântica. Quando eu brinquei com você, né, sobre mostrar ali como que eu posso aprender física, eu posso usar, né, aqui eu posso usar a imaginação, eu posso trabalhar a abstração humana para poder mostrar as probabilidades das coisas. E aí eu não estou mais na exatidão, eu não estou mais num mundo que fica somente com o registro. Bem, eu nisso estou querendo chegar nessas questões tecnológicas, porque tudo isso aqui é tecnologia, né? As tecnologias não estão somente nos computadores, não estão somente nos smartphones. As tecnologias, embora hoje a gente discuta e viva num mundo tão digital e num mundo tão virtual, elas não estão, vamos lá, represadas apenas nesses dispositivos. O que tem a ver, né, hoje conosco com relação a tudo que eu comentei até aqui e as tecnologias? Quando a gente difunde a possibilidade tecnológica como um ferramental para nós nos desenvolvermos, e isso foi o que a gente fez a vida inteira, desde a descoberta do fogo, desde a descoberta da escrita, isso tudo era tecnologia. Quando a gente consegue transformar a tecnologia de fato para o uso daquilo que vai melhorar a vida humana, nós estamos utilizando a nossa consciência, a nossa condição humana, o nosso desenvolvimento cognitivo em prol de nós mesmos, em prol da natureza, em prol da humanidade, em prol do mundo. Quando nós nos escravizamos em relação a essas tecnologias e elas passam a ser a decisão por nós mesmos, ou quando elas passam a ser mais importantes do que nós mesmos, a gente está diante de um efeito aí muito nocivo para a continuidade da nossa espécie e as demais, né? Porque nós não estamos sozinhos aqui. Então, eu vejo assim, o falar, o explorar as tecnologias digitais, virtuais e analógicas é o contexto que eu queria mostrar para vocês. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neurocientífico-cognitivo, que é a fala, né, de hoje, ele está associado a um analógico que é esse mundo que eu mostrei para vocês aqui, é um mundo aristotélico, entre aspas, né, porque é um mundo real, é um mundo pragmático, é um mundo palpável. Eu posso registrar isso tudo, que é o que eu estou fazendo aqui com essa tecnologia, e aí eu estou utilizando o mundo digital. Esse mundo digital é binário, porque ele me dá uma precisão maior sobre o registro do mundo analógico, mas ele perde muito do mundo analógico, quer dizer, ele registra com precisão o tempo, né, e o espaço específico, mas ele é relevante também. E eu chego num virtual, que é um mundo onde eu tenho uma simultaneidade, não é? Você está aí, eu estou aqui, nós estamos ao mesmo tempo, porque vocês estão vendo esse vídeo e ouvindo, mas nós estamos fazendo coisas diferentes neste momento. E aí isso tudo é uma amplitude de mim mesma como alguém que fez essa gravação num mundo digital e estou difundindo aqui no mundo virtual, podendo entrar no chat e responder as perguntas de vocês. Essa virtualização, ela é relevante, ela é importante, mas eu precisei desse mundo anterior, desse mundo analógico. Como você também precisa e seu aluno também. Todos nós precisamos disso, todos nós precisamos, inclusive, de nós mesmos, nós seres humanos, não nós o WhatsApp, não nós teclar, né? Não nós o Skype, não nós o vídeo. Todos nós precisamos de nós mesmos, né? De forma palpável, de forma não abstrata, de forma concreta. Então, eu acho que essa condição que eu estou trazendo aqui para vocês é a condição humana, do verdadeiro desenvolvimento neurocientífico, do verdadeiro desenvolvimento emocional dos sujeitos, do verdadeiro aprender e do verdadeiro pensar, que nos faz diferenciados do ponto de vista de espécie, e que eu espero que
a gente consiga perpetuar, né, para sempre. Então esse é meu recado e foi um prazer ter estado com vocês. Estou à disposição para o chat.